nossas vidas. O tema que eu coloquei aqui para a gente ver é: continue orando, continue em oração, continue perseverando em oração. Vamos dizer isso? Vamos continuar orando, vamos dizer isso? Continue orando. Fala para o seu irmão: continue orando, irmão. Continue orando. As coisas cristãs, as coisas da igreja, as coisas espirituais, as coisas religiosas, essa é a definição que eu queria falar. As coisas religiosas, elas precisam cada vez mais de serem iluminadas para não produzir em nós nenhum tipo de perspectivas, de desejos errados. A gente precisa que o Senhor ilumine as Escrituras para nós, para a gente ter uma fé bíblica e uma fé verdadeira, honesta, sincera. E hoje eu queria compartilhar essas questões sobre a oração com você, 3 pontos apenas. Eu quero pegar 3 exemplos de irmãos que oraram e trazer para nós um entendimento sobre essas 3 realidades que de alguma maneira poderá apacentar o seu coração, confortar o seu coração, talvez relembrar o seu coração a respeito da ação de Deus nas nossas vidas. Por que nós oramos? Por que nós oramos? Se Deus já sabe o que nós precisamos, disse Jesus, antes mesmo que lhe o peçais. Não é isso que a Bíblia diz? Que o vosso Pai Celestial sabe do que você precisa antes de você pedir. O profeta disse que o Senhor disse assim: haverá que antes que clamem, eu responderei, diz o Senhor. A oração, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, aquele desenho, do Aladim com a sua lâmpada mágica, né? O Aladim, ele encontrou uma lâmpada mágica. Uma lâmpada que prendia um gênio muito poderoso, muito forte. E esse Aladim, sem saber, ele encontrou essa lâmpada e ele foi limpar a lâmpada, ele não sabia, de repente, quando ele toca na lâmpada e esfrega a lâmpada, aparece diante dele um ser poderoso, imenso. E esse ser está amaldiçoado a essa lâmpada, de maneira que todo mundo que encontra essa lâmpada precisa, esse gênio, ele está escravo desse dono dessa lâmpada, e então esse camarada tem 3 desejos. E aí ele faz os desejos, ele fala para o gênio o que ele deseja, e o gênio faz o que ele quer. Não importa se o que esse camarada que encontrou a lâmpada, ele está pedindo coisas boas ou ruins. Não importa o que ele está falando. O gênio é obrigado, porque ele está submisso a essa lâmpada, a quem esfregou essa lâmpada, a quem possui essa lâmpada mágica, de fazer exatamente tudo que esse homem que tem a lâmpada pedir. E não importa se aquilo que ele vai pedir vai fazer bem a ele, ao senhor da lâmpada, ao que encontrou a lâmpada, ou mal. Não importa se o que ele está pedindo vai fazer bem à comunidade que ele está, se vai fazer bem ou não. Ele comanda o gênio. Ele encontrou a lâmpada, ele entendeu, ele sabe a mágica. Ele sabe o truque. Ele sabe o caminho do controle. Ele sabe como controlar esse gênio. E, na verdade, a compreensão dessa relação de Aladinho com a lâmpada e o gênio, a gente vê claramente isso na religião, nas religiões pagãs. Qual é a lógica, de acordo com os estudiosos de religiões, qual é a lógica da religião? Das religiões pagãs, não do Deus vivo, mas das religiões de falsos ídolos. É que os deuses poderosos, deuses com D minúsculo, eles manipulam e controlam os seus súditos. E como ele controla esses súditos? Dando a eles coisas boas quando eles fazem coisas certas e amaldiçoando esses seres quando eles fazem coisas erradas.
E como é que esses seres que têm medo dessas divindades pagãs, como é que eles se relacionam? Eles fazem com que fazem sacrifícios. Oferecem sacrifícios. Se eles querem alguma coisa do Deus pagão, eles colocam alguma coisa que esse Deus gosta. Se esse Deus gosta de farofa, então vamos dar farofa para esse Deus. Se ele gosta de uma galinhada, de um despacho, de alguma coisa assim, se ele gosta da gente usar alguma corrente, alguma coisa, alguma fita, ou se ele quer que a gente raspe o cabelo, a gente oferece o sacrifício, porque na verdade a gente quer a chuva, a gente quer o peixe que vem da pescaria, a gente quer algum benefício. Essa relação de barganha, essa relação de troca, ela não cabe na relação dos discípulos de Jesus com o seu Deus. Porque a relação de Jesus com os seus Deus, com os seus servos, com a sua igreja, com os seus discípulos, não é uma relação de barganha e nem de controle em que eu consigo conhecer o Deus vivo e verdadeiro e entendo como é que Ele gosta do que Ele quer, qual é o sacrifício que Ele deseja, então eu faço esse sacrifício e Ele me dá o que eu quero. É 30 semanas de jejum, então eu vou dar 30 semanas de jejum para Ele. É a 70 semanas não sei do que, é a quebra de alguma coisa. O que Ele precisa para que eu faça? Ele precisa de fé, então eu vou dar fé para Ele fazer o que eu quero. Eu vou dar orações para que Ele faça o que eu quero. Isso é uma mentalidade pagã que não nasce das Escrituras. Jesus disse que não é por muito orar. Não tem barganhas com Deus. O jejum, a oração, a fé, não são mecanismos de controlarmos a divindade. As Escrituras mostram que a oração, o jejum, a nossa devoção a Deus e a nossa relação com Deus é uma relação feita em amor. A oração é um mecanismo de relacionamento e não uma relação em que eu vou a Deus para ter alguma coisa. Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Não é uma relação de se eu pedir muito, eu vou ter muito, se eu pedir pouco, eu vou ter pouco. A oração é um caminho de relacionamento. Mas também é verdade que pessoas que oram compreendem melhor. Pessoas que oram discernem melhor. É verdade que muitas coisas acontecem nas nossas vidas porque não oramos. É verdade também que coisas acontecem nas nossas vidas porque oramos. E esse mistério não tem como de decifrar plenamente, perfeitamente. Essa relação de dependência e essa relação em que Deus deseja, apesar que Ele nos abençoa e sabe do que nós precisamos, antes mesmo que lhe o peçais, Ele estabeleceu que a nossa relação é uma relação de diálogo, de conversa, de presença um do outro, na vida um do outro. Então, eu separei aqui 3 histórias, 3 momentos na vida de 3 irmãos na Bíblia que vão servir para mim e para você de como nós devemos nos relacionar com Deus de acordo com a Bíblia, pelo menos dentro desse prisma. Continue orando. Deus só muda o que precisa ser mudado. Vamos dizer? Só as irmãs. Só os irmãos. Só os jovens que querem casar. Tem muito jovem querendo casar. Vamos dizer todo mundo junto, bem forte? Deus só muda o que precisa ser mudado. Você, como pai de família, é assim. Você pega seu salário lá do trabalho e sai gastando de qualquer jeito? Não. Você faz o que precisa. Deus também é assim. Deus lida conosco nessa relação em que você fala com Ele. Você não o controla com a sua oração. Na verdade, quando você ora,
Deus não faz a sua vontade, mas Ele te ensina qual é a vontade dEle. E cada vez que nós conhecemos a vontade do nosso Deus, nós vamos nos adequando à vontade de Deus. De maneira que Deus quer mudar coisas na sua vida, na minha vida. Deus deseja e faz isso, mas Deus só muda o que precisa ser mudado. E eu vou no nosso primeiro exemplo, que é o nosso irmão Pedro. Nosso irmão Pedro, Atos capítulo 12. Queria ler com você. Atos capítulo 12. O que está acontecendo é que o nosso irmão Tiago foi preso. Tiago, não o irmão de Jesus, mas um daqueles discípulos, né, da musiquinha, Pedro, Tiago e João no barquinho. Pois é, o Tiago era um dos líderes da igreja e ele foi preso e degolado. E o povo gostou muito disso. E o Pilatos disse que ia fazer isso com o apóstolo Pedro. E nós vamos ler aqui essa história aqui do Pedro. Olha só o versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que coisa interessante. Pedro estava preso. De acordo com a tradição romana, era assim, 2 guardas aqui prendendo ele de cá, 2 guardas de cá, ele todo amarrado, 2 guardas nas portas. Aqui a ideia que se tem é que era uma guarnição de 16 pessoas, 16 soldados. No outro dia, Pedro ia ser decapitado. Irmãos, humanamente falando, era impossível que Pilatos soltasse a Pedro. Primeiro que soltar a Pedro ia contrariar as pessoas. Irmão, qual político quer contrariar o povo? E ele prendeu a Pedro justamente porque o povo quis. O povo gostou muito. Por que cargas d'água Pilatos iria soltar Pedro? Qual força que a igreja possuía para que pudesse, de alguma maneira, tirar Pedro daquele lugar? Impossível. Mas a igreja está orando por alguma coisa impossível de acontecer. Não tem como ter nenhum mecanismo, nenhuma habilidade humana que pudesse mudar esse fato. O Pedro vai morrer no outro dia, está decretado. Ele está preso para isso. Ele vai ser apresentado, isso vai ser o ibope do Pilatos vai lá em cima. Pedro vai morrer. Mas a igreja está orando incessantemente. Diga para o seu irmão, continue orando. Eu sei que nas nossas vidas tem coisas impossíveis. Diagnósticos que já estão, assim, expostos, não tem como mudar, é aquilo, é um fato. Existem realidades que elas não são prováveis de serem alteradas. Decisões que já foram tomadas, carimbadas, assinadas. Mas nós aprendemos aqui nesse texto que nós somos um grupo de pessoas que creem tanto em Deus, que a gente sabe que a última palavra sempre será de Deus. Foi isso que Ananias e Safira, Ananias, Abdinego, como é que chama o outro? Sadraque, Mesaque e Abdenego. É porque eu tenho um Ananias aqui na minha história também. Sadraque, Mesaque e Abdenego, vocês vão para a fornalha e não há quem possa livrar vocês da minha mão.
Se vocês não se dobrarem o joelho aqui, quando a buzina tocar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E nós vamos aquecer essa fornalha mais ainda. E não há quem possa, isso é a palavra do rei. Não há quem possa livrar vocês das minhas mãos. Nós somos acostumados a lidar com coisas improváveis. A história da fé é a história de gente que lidou com coisas impossíveis. Essa mulher não pode engravidar. Cessou o tempo dela. Esse menino não pode nascer. O rei mandou matar todo mundo. Moisés não pode viver. E olha só que se Deus não é um ser assim cheio de gargalhadas quando ele está fazendo essa história. Porque o faraó disse que as crianças todas da idade de Moisés deveriam morrer. E onde que Moisés foi criado, irmãos? No palácio do cara. É uma ironia, não? Sadraque, Mesaque e Abednego disse assim, ó rei, nós não nos curvaremos. Se Deus quiser nos livrar, não há nada que tu possas fazer. Mas se não quiser, nós não nos dobraremos. Esse mar não pode abrir. Esse morto vai ter que ser enterrado. Pedro vai morrer. Mas a igreja continuou orando. Ah, você não conhece meu marido. Eu não conheço o seu marido. Você não conhece a circunstância que eu estou passando. Não conheço mesmo. Mas continue orando, meu irmão. Continue orando, minha irmã. Continue orando por aquilo que é impossível, mas que aquilo de alguma maneira sangra o teu coração, machuca o teu coração, e você não admite que aquilo seja definitivo. De alguma maneira dentro de você está dizendo assim, não, eu não concordo com essa decisão, eu não concordo com isso, ó Deus, interfira nisso, ó Deus, isso está nas tuas mãos, faça a tua vontade. Como será que era a oração da igreja? Já tinha perdido o Tiago, será que eles não oraram por Tiago? Por certo, oraram por Tiago. E não resolveu, Tiago morreu. Mas a igreja continua orando. A gente continua orando. E o que a gente aprende com isso? Que quando nós oramos, Deus muda situações. Deus muda circunstâncias. Deus muda diagnósticos, Deus muda os relatórios, Deus muda a realidade. Essa é a primeira questão que nós precisamos crer de todo o nosso coração quando a gente vai orar. Deus muda a realidade, Deus muda os fatos. O controle das coisas possíveis ou impossíveis não está na mão da medicina, nem do médico, nem do chefe, nem da empresa, nem do pastor, nem da denominação, nem da igreja, de ninguém. Há um coração aflito que clama, Deus escuta, e se aquilo ele crê e vê e percebe que precisa ser mudado, não há nada, não há demônio, não há inferno, não há ninguém, irmão, que possa impedir. Deus pode fazer coisas impossíveis. Continue orando, mesmo que o seu pastor diga, não adianta orar, irmão. Mesmo se alguém disser, pare de orar, desobedeça, irmão, ore. Marta e Maria pensou que Jesus só curava enfermos, e ela disse, se eu tivesse aqui, o senhor poderia impedir, mas agora acabou, o caldo entornou, não tem jeito mais. Não tem jeito de voltar à fita. Mas Josué, na guerra, ele orou, eu não sei se é bem o Josué, não estou lembrado aqui agora, mas Deus fez o sol parar. Hoje a gente sabe que o universo está em movimento. Mas Deus, por uma oração de um servo seu, parou o universo para ouvir a oração de um irmão. Quando você está falando com Deus, querido, Deus está ouvindo. E coisas estranhas, gloriosas, pode acontecer na sua vida, na história da sua vida. Continue orando. Max sempre nos lembra aqui de irmãos, de um grupo de irmãos que oraram durante 100 anos.
continue orando. Irmãs que oram há talvez 10, 15 anos para o seu marido converter, continue orando, minha irmã. Para o seu filho, continue orando, meu irmão. Porque Deus pode mudar realidades. Vamos dizer assim, Deus pode mudar realidades, mas só muda quando precisa ser mudado. Lembra que você não está no controle, mas ore. Deus deixa as respostas nas mãos de Deus. Segunda questão que eu queria colocar para você está num versículo, um capítulo anterior aqui, 2 capítulos atrás. Capítulo 9, 2 ou 3 capítulos atrás. Capítulo 9, a conversão de Paulo. Capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de... deixa eu achar aqui o versículo. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam e, emudecidos, ouviram a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo que não viu essa história, que não viu essa transformação, que não tinha essa informação, que não soube que esse homem que matava discípulos, inclusive matou Estevão, não é um fato assim longe de Ananias. Ananias sabia de Paulo, de Saulo, um homem que, se encontrasse alguém, prenderia, poderia matar. Ele sabia dessa história. Ele não sabia dessa história. Ele está na casa dele. Havia um discípulo em Damasco, chamado Ananias. Versículo 10, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Opa, informação nova. E viu entrar um homem, versículo 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que... cadê? Os que invocam o teu nome. O senhor não está sabendo. Parece que o senhor não está enxergando, parece que o senhor não está vendo. Será que o senhor não percebe que existe uma questão nesse homem? Irmãos, quantas vezes nós oramos e a gente fala: Senhor, será que o senhor não está me ouvindo? Será que o senhor não está vendo? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O que a gente aprende com essa relação de oração que está havendo aqui? Deus falando com o seu servo, Deus ouvindo o seu servo. Que quando nós oramos, às vezes Deus não muda o fato, Deus não muda a realidade, mas Deus muda a perspectiva. Deus muda o seu olhar. Deus muda a informação que você tem, que está gerando esse medo em você. Deus muda essa realidade que te amedronta, mas ela não existe.
É que a última informação que você tem é essa. E aí então você reage à vida, reage ao casamento, reage à sua relação com Deus baseado nisso. Antigamente eu acreditava que se eu usasse uma bermuda, um short, ficasse sem camisa e Jesus voltasse, eu ia para o inferno. Centenas e milhares de irmãos creram assim. Não foi só eu. Centenas e milhares de irmãs não participaram da ceia porque cortaram um pedacinho assim do cabelo. Foram excluídas da igreja porque rasparam as pernas. Não poderia pregar na igreja porque não estava de terno e gravata. Não poderia bater palmas porque isso é do mundo. Não poderia colocar bumbo na igreja, que eles falavam, né? Bumbo, bateria. Na igreja, guitarra na igreja porque isso é de Satanás. Não poderia jogar bola, né? O irmão na nossa reunião até falou que se converteu depois que liberou a bola. Irmãos, esta era o sentimento cristão diante de Deus. De acordo com essa informação, a gente vai viver para Deus. Pedro falou para Jesus: eu nunca comi nada imundo, nunca essa boca aqui experimentou nenhum animal que fosse imundo. Deus falou: pode comer agora. Não, mas eu ouvi a minha vida inteira que não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não pode beber aquilo. Agora, se eu comer isso, isso vai me contaminar, Senhor. Lembra de Geazi? Amedrontado, porque o exército inimigo cercando ele, e fala: Senhor, pelo amor de Deus, ele falando para o Eliseu: olha só, estamos cercados dos inimigos. Esse medo de Geazi, essa atitude zelosa do Pedro, essa atitude que escraviza as pessoas no legalismo. Por quê? Por conta de uma percepção. Uma percepção. Quando nós oramos, quando nós nos relacionamos com Deus, às vezes Deus muda os fatos, como eu demonstrei para os irmãos aqui. Mas às vezes nós não precisamos que Deus mude realidade. Deus precisa mudar a ótica, o jeito de enxergar, a perspectiva que nós enxergamos. Às vezes você vê um inimigo, mas não é inimigo. Às vezes você pensa que aquele conselho que está te dando é contra você, mas na verdade é a seu favor. Então Deus muda essa perspectiva, e Deus mudou a perspectiva de Geazi. Geazi, vem cá, deixa eu orar por você, para que Deus abra os seus olhos para você enxergar o que você não está vendo. Está acontecendo, tem anjos em volta da gente, mas você só está vendo o inimigo. Você está com medo porque você não sabe outra informação. Que é verdade que o diabo é como um leão ao nosso derredor. Mas o anjo do Senhor acampa em volta daquele que o teme. É verdade que existe vale da sombra da morte. Mas é verdade também que tu estás comigo. É verdade que tem inimigos contra mim? É verdade. É verdade que eu posso ficar doente? É verdade. É verdade que eu posso perder emprego? É verdade, mas é verdade também que Deus pode te mostrar outra perspectiva de vida. Outra realidade. E isso Deus fez com Ananias. Ananias, o Saulo que você acreditava existir e que te amedrontava, ele mudou. Pode ir lá. Então Paulo, agora para Ananias, tem outro significado. E o Ananias pega na mão de Paulo e vai para outros irmãos que estão morrendo no meio de Paulo, e ele leva o Paulo lá para o meio da reunião dos apóstolos. Os apóstolos poderiam estar com medo porque tem informação antiga. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
É por isso que Paulo fala assim: Senhor, abra-nos os olhos, dá-nos um olho, abre o nosso entendimento do coração. Tira o véu. Não é isso que a Bíblia diz? Paulo falando que até hoje os irmãos judeus, quando vai ler a Torá, quando vai ler a Bíblia, tem um véu que os impeçam de ver a realidade de Cristo. Foi isso que aconteceu quando o Abraão estava para sacrificar o seu filho e não viu do lado ali um animal para o sacrifício. Aquela mãe que está chorando porque o seu filho está morrendo de sede, fome, a sua dor o impede de ver o poço que está do lado e Deus precisa abrir os olhos dela para ela ver. Talvez tenha saídas, portas abertas para a sua vida. Deus não tem que mudar situações, mas o seu olhar, a sua perspectiva. Então, quando nós oramos, nós precisamos pedir a Deus, não só mude as coisas, mas mude o meu olhar. Me faz entender o que está acontecendo. Fala comigo, me dê direcionamento, Senhor. Abra os olhos do meu coração para que eu possa ver. Me faça compreender o que está acontecendo comigo, com o meu coração, com os meus sentimentos. Não pare de orar. Porque Deus muda fatos, mas Deus muda o seu olhar, a sua perspectiva. Terceiro e último lugar, nosso irmão Paulo, capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, eu acho. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: vou ler o versículo primeiro, porque ele nos dá uma percepção melhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelação do Senhor. Paulo fala o seguinte: é muito ruim ficar falando de si mesmo, né? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém me gloriar, falar de mim mesmo, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Vou me gloriar nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, seria nécio, tolo, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Não fique iludido a respeito de mim, porque apesar das revelações, do conhecimento, ele é apenas um ser humano comum. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Pediu só o Lucas para subir aqui, para ficar aqui, para a gente estar terminando. Presta atenção. Nós somos seres carentes de Deus, irmãos. Nós precisamos de Deus. Que Deus interfira nas nossas vidas, de alguma maneira, por conta de aflições, tristezas, necessidades, seja quais forem elas. Há situações que nós não temos mais para quem falar.
não tem um amigo para a gente conversar, talvez, não tem uma solução, talvez não tem cura, não tem, a gente precisa de falar com o nosso Deus. É verdade que Deus pode mudar o diagnóstico. Mas é verdade também que às vezes Deus não muda o diagnóstico, mas muda o seu olhar, a perspectiva. Mas nesse caso aqui, Deus faz algo além. Porque Deus mudar uma circunstância, irmãos, vamos imaginar que Deus cura você. Um dia você vai ter doença e você vai morrer. Por mais que alguma coisa seja alterada, vai chegar um dia que aquilo vai acabar. Nada aqui nessa terra é para sempre. Nós não vivemos para sempre, as coisas não são para sempre. Às vezes nós precisamos que Deus muda o olhar, mas há algo mais profundo que Deus faz quando nós oramos, irmãos. E eu penso que isso deveria ser também o nosso motivo de orar sem parar, de continuar orando sempre. É esse exemplo aqui que a gente vê nas Escrituras o tempo todo. É que Deus muda quem ora. Deus não mudou, não tirou o espinho da carne de Paulo. Ele pediu muito, 3 vezes. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo. Deus não é o gênio da lâmpada do apóstolo Paulo. Que importa qualquer pedido que se faça em fé, em amor, em clamor, em legitimidade, Deus está assim determinado a ter que fazer o que se pede. Não, Deus é livre para fazer o que deve. E aí então o Paulo ora, Senhor, livra-me desse espinho na carne. Eu não sei o que é esse espinho na carne. Há muitas conjecturas, eu não vou me devagar por nenhuma delas. Mas eu sei, irmãos, que era algo que não fazia bem, que incomodava o apóstolo Paulo. E alguma coisa vindo de Satanás, com certeza não é uma coisa boa. Ele diz que é um mensageiro de Satanás. Ele diz que é na carne dele, no corpo dele. E ele teve que orar 3 vezes por isso. E Paulo está explicando que esse espinho na carne dele foi por um motivo, para que ele não se ensoberbecesse. Ensoberbecesse. Né? Que às vezes, quando nós oramos a Deus, nossa relação com Deus, às vezes Deus não muda o diagnóstico, Deus não muda a perspectiva, mas Deus está mudando você. Ele muda o orante. Um problema em Paulo foi usado para mudar a Paulo. Um problema em Paulo, ruim, duro de lidar, Deus não tirou, não teve dozinha do apóstolo Paulo, do irmão Paulo, o cara que viu coisas inefáveis, palavras inefáveis, que foi no paraíso, não tem moral com Deus mais do que outros. E Deus não atendeu a oração do Paulo do jeito que Paulo quis ser atendido, mas Deus mudou o Paulo. O Paulo aprendeu uma lição com aquilo que ele estava passando e sofrendo. O Paulo chegou a conclusões a respeito de si mesmo e percebeu que aquilo que era um espinho na carne dele produziu uma coisa excelente, que o fez dizer: agora eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu terei mais alegria nas minhas tribulações, nas minhas angústias, nas minhas faltas, nas perseguições, nas injúrias, na fraqueza e nas necessidades. Porque agora eu aprendi com essa relação, falando com Deus, essa graça que me envolve, me fez entender. Me fez fazer com que eu entendesse que a minha fraqueza, na verdade, é a minha força. Eu não aprenderia isso se eu não tivesse passado por isso. Eu não seria uma esposa mais compreensiva se eu não tivesse casado com este homem.
a dureza da vida, às vezes Deus pode removê-la, alguns problemas da vida, às vezes mudar o seu olhar. E às vezes Deus não vai mudar nada, a não ser você mesmo, irmão. E Deus é muito perito nisso. Deus usou a pior coisa que já aconteceu nesse planeta. Deus utilizou uma coisa, a pior coisa que aconteceu nesse mundo, na história da humanidade. O maior de todos os pecados que a humanidade já cometeu. Deus usou esse mesmo pecado para transformá-lo na maior bênção da história da criação. Um pregador disse assim há muitos anos atrás: o maior pecado da humanidade foi a humanidade ter matado o Filho de Deus. O maior pecado que a humanidade cometeu foi um dia ter decidido matar o Filho de Deus. Mas a morte do Filho de Deus foi a melhor coisa que nos aconteceu. Porque através dessa morte, Deus reverteu tudo. Deus acabou com a maldição. Deus trouxe vida. Talvez o que você vê em Sara é uma esterilidade. Mas Sara vai ser mãe. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não sabemos por quê. Que não tem explicações. Mas Deus está na sua vida, irmão, e Ele pode muito bem transformar as circunstâncias adversas da sua vida que te incomodam em uma coisa boa em você. Vai continuar desempregado, talvez. Vai continuar com aquela questão difícil, talvez. Mas quando amanhecer o dia para você, você vai olhar para si mesmo, vai olhar no espelho e falar assim, e vai dizer o seguinte: eu cresci com aquilo. Quantos casamentos onde entraram o adultério, Deus pegou o adultério e transformou aquilo em coisa fértil. Deus pegou o abandono de uma mãe que jogou uma criança fora e fez com que aquela criança fosse para um lar cheio de amor, conforto. E Deus pegou aquela mãe desesperada que jogou o filho fora e de alguma maneira Deus produziu alguma coisa com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquelas lágrimas em alguma coisa que fosse útil. A mulher adúltera, ela pega o seu perfume e despeja sobre Jesus. A mulher endemoniada, da qual Jesus expulsa 7 demônios, é a mulher para quem Jesus se revela em primeiro lugar na sua ressurreição. Sabe, irmãos, Deus pode mudar em você naquilo que pior aconteceu em você, em algo que seja benéfico para você. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não desperdiça nada na sua vida, irmão. Nem o nascimento da sua neta, nem a morte do seu filho. Nem o casamento e nem o divórcio. Nas mãos de Deus, tudo isso vira adubo para te melhorar, para te quebrantar. O pecado de Davi foi muito ruim, mas Deus usou o pecado de Davi. E eu tenho certeza que aquilo gerou um Salmo 51. Gerou o Salmo 38. Geraram tantos salmos. E a gente vê como é que um homem que comete pecado pode se estar diante de Deus e o que é capaz daquilo fazer na vida de alguém.
Aquela perda pode produzir riquezas maiores dentro de você. Deus pode mudar o que precisa ser mudado. Eu não sei o que precisa ser mudado em você, irmão. Mas aquele que começou uma boa obra, Ele há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Queria que você curvasse a sua cabeça. Por isso nós precisamos entender que Deus fala para a gente, dizem, né, os irmãos mais estudiosos, que existem 365 vezes escrito na Bíblia, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de nada. Porque o nosso Deus pode mudar tudo em você. Ele pode mudar as circunstâncias, Ele pode mudar a perspectiva, mas Ele quer mudar você. Através de pessoas, de circunstâncias, não sei o que, mas Deus pode mudar em você. Senhor Jesus, nessa noite, nós rendemos o coração a Ti. Senhor Jesus, nessa noite nós declaramos que Tu és o centro de todas as coisas. Nós rendemos a Ti nossas vidas. Nós rendemos a Ti as circunstâncias das nossas vidas. Nós entregamos nas Tuas mãos a resposta. Seja ela vinda de Ti, Senhor, é a melhor resposta. Faz-nos entender, faz-nos compreender os Teus caminhos, Senhor. Guia-nos na vereda da justiça por amor do Seu nome. Que a gente não perca a fé por causa dos males que nos causaram. Que a gente não perca a alegria por conta de tristezas que depositaram no nosso coração. Que a gente não perca o ânimo por conta de injustiças que cometeram contra nós. Que a gente não desista de caminhar mais uma milha e outra e outra e outra até aquele dia. Ah, Jesus, Senhor, fortalece a Tua igreja nessa noite. Irmãos e irmãs com as suas histórias. Que a Tua boa mão seja sobre nós, para nos fazer ouvir a Sua voz dizendo, eu posso mudar esse diagnóstico. Mas eu posso ir mais além, eu posso mudar a sua perspectiva. E por fim, eu posso ir mais além, eu posso mudar você de maneira que ninguém poderá resistir durante todos os dias da sua vida. Vem, Senhor, sobre esse lar. Vem, Senhor, sobre essa fé. Vem, Senhor, sobre essa espiritualidade. Sopra o Teu Espírito. Sopra o Teu Espírito no desanimado. Sopra o Teu Espírito, Senhor, no enfraquecido. Sopra o Teu Espírito para que a gente, como Paulo, possamos dizer agora, eu aprendi, eu entendi. Que eu tenho mais a me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas tribulações, nas minhas angústias, nas perseguições. Porque quando eu estou fraco, eu estou forte, aí então eu sou forte, porque a Tua graça me basta, Senhor. O Teu poder me aperfeiçoa na minha fraqueza. Envolva-me nos Teus braços de amor. Envolva meu coração em Tuas mãos, Senhor. Como Tu mesmo disseste, que nós somos como aqueles que estão nas Tuas mãos, e o maligno não pode tocar nem arrebatar. Porque Tu és como um pai que abraça um filho perdido. Tu és como uma mãe que abraça o filho perdido. Como uma galinha que ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas. Tu és o esconderijo do Altíssimo. Tu és a nossa torre forte. Tu és a nossa cidade edificada sobre as montanhas. Por isso nós somos, Senhor, como os montes de Sião que não se abalam.
Porque tu colocaste, tiraste-nos do lamaçal, de um encharco de lodo escorregadio, e colocaste os nossos pés sobre uma rocha, aquela que os construtores rejeitaram, mas ela se tornou para Deus a principal pedra de esquina. Tu estás conosco, Senhor, com essa mãe, com esse filho, com esse pai, com esse administrador, com esse empresário, com esse pastor, com essa pastora, com esse irmão, com essa irmã. Assiste-nos, ó Deus, em nossas fraquezas. Lembre-se, ó Deus, que somos pó. Lembra da nossa estrutura, Senhor. Acode-nos. Como Pedro que está, Senhor, talvez sendo chupado pelas águas bravias, meu Deus, ele vacilou e tirou os olhos de Ti. Mas grita por socorro e Tuas mãos estão estendidas para novamente colocar-nos de pé. Ah, Deus, a nossa glória não é a nossa fraqueza, a nossa glória é saber que na nossa fraqueza nós temos um Deus imbatível, invencível, um Deus que é por nós, um Deus que está conosco, um Deus que não nos rejeita a oração, um Deus cheio de compaixão e misericórdia. Pode a mãe esquecer do filho que ela amamenta. Muito difícil, todavia, se ela voltar a esquecer-se. O Senhor jamais esquecerá de nós, porque nos tem cravado e gravado nas suas mãos. Somos como as meninas dos teus olhos, Senhor. Com amor eterno nos amaste, com benignidade nos atraíste. É para nós o nosso Salvador e Senhor e Mestre. Nos deu o seu Espírito. Tua igreja está guardada não nas mãos dos pastores. Tua igreja está guardada não da mão das denominações. Tu és a âncora da esperança da igreja, que foi lançada no Santo dos Santos. Nos deste o Teu Espírito como selo, penhor da nossa herança. Tu habitas a Tua igreja, Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Com amor eterno eu te amei. Ah, vermezinho de Jacó, eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se fores lançado pelo fogo, nem mesmo a tua roupa poderá ser queimada. Porque você é propriedade exclusiva. Ah, Senhor, glorificado seja o teu nome. Eu me rendo aos teus pés, Senhor. És tudo que eu tenho para viver.